Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de ganhar uma partida extremamente importante de 2-1 em cima do Fluminense. Seguinte, rapaziada, para quem não assistiu o jogo, acha de certa forma, se você olhar os números, o Flamengo dominou, mas principalmente no final da partida ele deu aquela famosa pipocada que eu comecei a ficar desesperado, achando que o Fluminense ia conseguir fazer pelo menos um empate. Enfim, não conseguiu, a gente ganhou a partida, extremamente importante. E rapaziada, para você que não me conhece, eu me chamo Arnildo, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo. Às vezes eu dou uma analisada também na seleção e se tiver algum jogo importante de final, eu vou estar analisando também, mas principalmente do Flamengo. Então se você caiu aqui de paraquedas, cara, deixa o like, se inscreve no canal, estamos rumo a 800 inscritos, vamos tentar bater até o final do mês. Atualmente estamos com 750 ou 740 inscritos até o momento. Então, se você for flamenguista, ou às vezes você não é flamenguista, cara, já se inscreve no canal, me ajuda a bater essa meta. Seguinte, rapaziada, o que a gente tem começando pelos relacionados? A gente tem Rossi no gol, Varela e Alexandre fazendo as laterais, a dupla de Léus fechando a zaga, Everton Araújo no lugar do Jorginho, né? Porque o Jorginho ele tomou o vermelho e não pôde jogar. Lucas Paquetá, que jogou extremamente bem, que a gente vai dar uma comentada sobre ele. Arrascaeta, Plata, que também jogou bem. Samuel Lino e Pedro, que é o destaque da partida. O Pedro joga extremamente bem. Era para ter feito um hat-trick, não fez, mas tá tudo bem, ganhou uma partida. Isso que importa. Fechando, Leonardo Jardim. O que a gente tem já no primeiro lance? Gol do Pedro. O Pedro, cara, ele joga extremamente bem. Só que eu vou mostrar logo o lance e depois eu dou uma comentada. O que a gente tem no lance do gol do Pedro? O Pedro, eles pegam a bola que curiosamente sai errada do Fábio, que né, o Fábio ele é um goleiro extremamente experiente, então você não espera esse tipo de lance dele, mas que aconteceu e que gerou o Flamengo, opa, bati o microfone, que gerou o lance pro Flamengo fazer o gol. Que bom, cara. Aí já é problema dele. O que a gente tem uma bola saindo errada do Fábio, o Fábio chuta pra frente, sobra no Samuel Lino, que sobra no Pedro, que inesperadamente chuta no gol e faz um seu golaço, que o Fábio podia ter 50 anos a menos, que ele ainda estaria com 50 anos que não ia chegar nessa bola, cara. O Pedro, cara, ele teve uma visão de jogo extremamente grande. Na minha opinião, ele deu aquele famoso chute de, vou tentar daqui e deu, não vou dizer que foi sorte, que foi pro gol, então a gente pode dizer que foi qualidade. O Pedro faz o primeiro gol da partida, extremamente importante, que sai de um lance meio bizarro do Fábio, que já, como eu falei aqui, ele não é de fazer isso. Enfim, o Pedro, cara, ele acaba de se tornar o sexto colocado de artilharia do Flamengo. Ele passa o Gabigol e chega à marca de 162 gols com o Flamengo. O Pedro já está entre os grandes em artilharia, ele já é um dos maiores de camisa 9 do Flamengo, cara. É uma pena. Eu vou bater nessa tecla, eu sei que já tá ficando meio manjado isso, mas é uma pena, cara, que o Pedro ele nem sequer vai ter uma chance de ir pra seleção. Eu sei que já tá muito em cima. Eu sei que talvez se o Ancelotti testasse ele, que não dá mais pra testar, acabou o tempo. Mas se ele tivesse testado, cara, eu acho que talvez ele tivesse se agradado bastante. É uma pena que o Pedro não vá. Eu acho que o Pedro sim, talvez entrar no segundo tempo, independente do jogo, ele faria algo mágico, que é a mesma coisa que a gente espera do Neymar. Eu sei que eu tô comparando o Pedro com o Neymar, né? Mas deu pra entender, deu pra entender. Enfim. Gol extremamente importante. Pedro, extremamente importante da partida. O senhor da partida. Vem esse mais um gol. Enfim, cara. O que a gente tem no lance seguinte? O Fábio sendo extremamente importante pro Fluminense não tomar um senhor goleada. O Fábio salva, não só nesse lance, como, meu Deus do céu, desenho de lance que aconteceu nesse jogo aqui, o Fábio salvando. Claro que ele deu bobeira naquele primeiro lance, ele consegue se redimir com vários outros lances, né? Teria se redimido mais se não tivesse gerado gol. Enfim, o que a gente tem no lance do Fábio? Uma bola saída do Plata. O Plata tenta puxar para dentro, puxa pro jogador, se eu não me engano, sobra no Cascal, não, no Samuel Lino. E chuta e desvia e acerta na perna do Fábio. Cara, é impressionante o reflexo que esse velho tem. É inacreditável. Eu acho que fosse qualquer outro goleiro não pegava. Talvez o Rossi, né? Tive que puxar saco. Eu tenho que fazer. Enfim, ele salva o Fluminense de tomar uma goleada. Não só esse lance, como os outros dois, três, quatro lances, ele salva o Fluminense. Claro que
Se ele tivesse, talvez, não dado aquela bobeira no primeiro gol, o jogo teria sido diferente. Talvez o Fluminense tivesse crescido bem antes. Enfim, o que que a gente tem, cara? No lance seguinte, no lance seguinte não. No momento seguinte, é o Paquetá jogando extremamente bem nessa partida. Claro que na última partida contra o Cusco, cara, é muito fácil você falar, jogar bem contra time pequeno, meu Deus do céu. Mas ele joga bem, e joga extremamente bem contra o Fluminense. Eu sei que nos últimos vídeos que eu tinha comentado que ele não tinha nem sequer mais chance de ir pra seleção, eu vou ser sincero aqui com vocês, cara. Eu mudo um pouco da minha opinião. Eu acho que sim, ele tem uma pequena parcela de ir pra seleção, mas não só pelo fato de ele começou a jogar bem, é pelo fato de ele ter essa qualidade, cara, que ele sempre teve, né, desde o tempo quando ele tava em outros times. Ele sempre teve essa qualidade e, cara, ele tá começando a se adaptar com o Léo Jardim e que bom, cara. Não só esse jogo, de novo, com o jogo do Cusca, ele joga bem, mas né, o Cusca, o pessoal vai falar assim, ele jogou bem porque é um time pequeno. Joga muito bem contra o Fluminense. Pra mim, é um dos destaques, só não é mais do que o Pedro, porque o Pedro fez 2 gols e quase faz 3, né? Enfim, o que que a gente tem, cara? Basicamente, o jogo termina assim no primeiro tempo. 1-0 pra nós. Um gol extremamente do Pedro, jogando muito bem. O que que a gente tem em questão de posse de bola? 50-50. Apesar, cara, pra quem assistiu o jogo, se você olhar os números, você pensa, tá, foi um jogo 50-50, ataques dos dois lados. Mas não, cara, o primeiro tempo foi basicamente, pelo menos na minha visão, eita, meu Deus do céu, um barulho. Um jogo extremamente dominado pelo Flamengo. Talvez por questão do Fluminense ainda conseguir roubar umas bolas, talvez eles tenham botado esse número. Mas se você for olhar, os chutes são 8 do Flamengo contra 3 do Fluminense. Chute ao gol são 4 do Flamengo contra 0 do Fluminense. O Fluminense chutou exatos 0 chutes ao gol e tem 50% de bola. Para você ver que não significa absolutamente nada. É por isso que é muito importante você assistir o jogo jogado. Enfim, o que que a gente tem no segundo tempo? Pedro jogando muito bem, não é à toa aqui. Gol dele de novo, cara. É impressionante. O gol saindo deixa eu desligar aqui o microfone de novo. O gol saindo se eu não me engano, aqui é o Léo Ortiz, que dá uma virada de bola pro Samuel Lino. O Samuel Lino consegue dominar a bola muito bem, que sobra no Pedro, que vai de peito aberto e faz o seu golaço também. Aqui já é um gol mais simples, mais, né? Às vezes tem jogadores que erram até o fácil. Enfim, cara, Pedro jogando extremamente bem. Cara, de novo, vou bater na tecla. É uma pena que ele não vá. Eu acho que ele não vai. Eu vou ser sincero aqui com vocês, eu acho que ele não vai, não dá mais tempo. Se ele for, eu ainda acho que ele faria diferença assim na seleção. Provavelmente não seria titular, isso você pode ter certeza. Provavelmente o titular é o João Pedro. Apesar de eu ter minhas dúvidas com o João Pedro, né? Que vai pra Copa sem absolutamente nenhum gol. Até o Endrick tem gol e o João Pedro não. Enfim, é isso, cara. O que que a gente tem no lance seguinte? A gente tem gol do Savarino, gol do Fluminense, que aí começa a ficar extremamente complicado pro Flamengo. Como a gente tem esse gol, um gol saindo, se eu não me engano, do jogador do zagueiro do Fluminense. Deixa eu desligar aqui o microfone de novo. Ele chuta, sobra, não sei o que acontece na cabeça do Alexandro, que ele recua a bola, sobra no Savarino, que joga a bola pra dentro e faz o gol. Opa, e sai comemorando. Enfim, cara. O que que a gente tem? O que que a gente pode esperar? O Flamengo, ele deu esse vacilo no finalzinho do segundo tempo. O Flamengo, ele começa a dar uma extremamente pipocada. Depois desse gol aqui, cara, tem uns 3, 4, 5 lances de perigo que o Fluminense consegue fazer no jogo. O Flamengo começou a deixar o seu torcedor desesperado, mas ainda bem que o jogo terminou 2-1, nós vencendo. Ainda teve um lance do Carrascal ali, que é meio que para vermelho, não tem muito o que conversar, que ele meio que para uma jogada. Eu acho que ele tentou, né, tentar uma parada sem tomar o vermelho, queria tomar o amarelo provavelmente. Enfim, tomou o vermelho, certo, não tem muita dúvida. Enfim, rapaziada, basicamente o jogo ele termina assim. O Flamengo, ele faz seus 3 pontos, consegue ficar em segundo lugar até esse momento. O jogo do Palmeiras contra o Corinthians clássico tá rolando ainda. Então, até esse momento, quando eu vi o jogo, tava 0-0. Estamos em segundo lugar com 20 pontos, apenas atrás do Palmeiras, que tá com 6 pontos a mais na nossa frente. Claro que
Até esse momento tá 0 a 0. Se o Palmeiras virar, ele já vai, né, subir a quantidade de pontos. Vamos esperar, vamos torcer. Quando o vídeo acabar aqui, eu vou dar uma olhada lá. Enfim, rapaziada, o jogo acaba assim. O Flamengo joga extremamente bem. Claro que deu uma pipocada ali no final, mas joga muito bem. O Leonardo Jardim tá conseguindo. Não é mais uma questão de expectativa, já é realidade. Ele já tá conseguindo encaixar o time. Tá jogando muito bem. Eu espero que o time continue jogando assim, ou pelo menos consiga manter uma régua assim de pelo menos conseguir jogar bem. Enfim, é isso. Eu acho que eu não tô esquecendo de absolutamente nada. É isso. Rapaziada, esse foi o jogo, esse foi a partida. Ganhamos e é muito importante. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Rumo a 800 inscritos, estamos muito perto. Atualmente, se eu não me engano, estamos com 740 ou 750 até o momento. Então, se inscreve no canal, deixa o like. Vamos tentar bater essa média de 800 inscritos até o final do mês. Então, compartilha pro seu amigo flamenguista, ou às vezes nem precisa ser flamenguista, cara. Compartilha pros seus amigos que torcem Fluminense, Palmeiras, compartilha pra todo mundo. É isso, tamo junto, é nóis.